Olá, esse é o Inova Saúde Podcast. Meu nome é Fabiana Prado, eu sou fisioterapeuta integrativa e hoje eu tenho a honra de receber a Marcela Alves, acupunturista, que veio contar para nós a sua história. Bem-vinda! Obrigada! É um prazer muito grande para mim estar aqui, Fabiana. Para mim também. Gente, para quem não sabe, a minha mãe é amiga da mãe da Marcela de infância, quando elas eram crianças, elas estudaram juntas. Né? Exatamente. E continuam convivendo São até amigas até hoje. hoje. É muito É, legal isso, né? é Bem verdade. legal. E aí, Marcela fez faculdade de farmácia, né? Nós estudamos em Santos na mesma universidade, né, Marcela? Na mesma universidade, fizemos o ensino médio na mesma Na mesma escola. escola. A gente tem a turminha ali. É. E hoje eu tenho a honra de trazer a Marcela aqui. Seja bem-vinda, é uma honra te receber. Conta a sua história de vida, para que possa motivar outras pessoas. Marcela também passou por uma transição de carreira e vai nos contar. Sim, Fique à vontade. exatamente. Bom, vamos começar do começo, então, né? Eu sou farmacêutica, me formei na Unisantos, como você já falou. E isso foi em 2003, quando eu me formei. E da minha trajetória para cá, como farmacêutica, eu trabalhei em algumas drogarias, farmácias de manipulação. Quando foi em 2010, eu passei no concurso para o Conselho Regional de Farmácia, onde eu atuei até o fim de 2024 como fiscal, né? Então, eu fiscalizava os estabelecimentos de saúde, né? A profissão farmacêutica propriamente dita. Em São Paulo. Em São Paulo, isso em São Paulo. E não é uma profissão muito fácil você ser fiscal, justamente porque as pessoas não enxergam o fiscal como uma pessoa muito bem-vinda, né? Uhum. Então é uma área muito estressante para você trabalhar, né? E conforme vai passando o tempo, vai pesando isso. Então foi o que me motivou a fazer essa transição de carreira, né? Então, as áreas que eu atuava não eram áreas muito pacíficas, vamos dizer assim, né? Eram áreas de risco, áreas perigosas de São Paulo, né? Periferia mesmo. A gente tinha algumas cumprimentos de metas, inclusive em períodos noturnos, o que me deixava bastante apreensiva também. Então, você já trabalha tenso, né? Então, isso veio colaborando para que a minha parte emocional ficasse um pouco abalada, um pouco desgastada, né? E com isso o corpo da gente ele vai sentindo em outros aspectos, né? Toda essa parte emocional que você não está conseguindo continuar com aquilo, né? Então foi o que acabou fazendo com que eu precisasse fazer essa transição de carreira mesmo para algo que realmente fosse prazeroso para mim, que fosse com um propósito mesmo, né? Porque eu acho que quando a gente começa a nossa vida profissional, a gente não tem ainda muita noção daquilo que a gente quer. E conforme a gente vai trabalhando, a gente começa a entender qual que é o nosso verdadeiro propósito de vida, o que motiva a gente, o que faz a gente se sentir bem, feliz trabalhando. E eu comecei a perceber que eu tinha uma necessidade também de trabalhar mais próximo das pessoas, de ajudar ali realmente as pessoas, né? Porque o fiscal, assim, ele ajuda a população, porque você está coibindo estabelecimentos ruins de estarem ali abertos, mas não é uma coisa que você está ali com a pessoa, ajudando a pessoa, fazendo com que ela melhore, com que ela se cure,
né? Então, É uma ajuda indireta, né? é bem indireta, se você for ver, né? E foi isso que eu comecei a sentir a necessidade. Eu falei, não, eu sou uma profissional da saúde, eu não tô, assim, dando o meu melhor como profissional da saúde para pessoas mesmo, né? E foi aí que eu resolvi promover essa transição, né, de carreira. E aí conta como que foi essa transição, por quê, qual curso que você fez e o que te motivou? Então, na verdade, assim, eu fiz a pós-graduação em acupuntura, né? A acupuntura eu fiz em 2019, né? A formação. No entanto, eu ainda acho que eu fiz mais como um hobby na época do que já como um plano de carreira mesmo, né? Para seguir. Foi tudo por conta da minha gravidez, né? Da minha filha. Então, eu estava grávida, queria fazer o parto normal da minha filha. Ela estava sentada e não tinha essa possibilidade. Fiquei sabendo que a acupuntura tinham métodos que poderiam fazer com que o bebê ficasse na posição encaixada para o nascimento. Então, eu procurei um profissional específico nessa área, né, de saúde da mulher. E após o atendimento, eu consegui fazer com que, quer dizer, a técnica conseguiu fazer com que a bebê encaixasse. Olha, né? Que legal, interessante. E aí o parto normal ocorreu, né? E aí eu precisava saber mais dessa técnica, né? Porque eu falei, nossa... Te ajudou tanto, né? Me ajudou muito. Olha, gente, que interessante isso. Muita gente não sabe. Ela pode, a acupuntura pode contribuir com um melhor posicionamento do bebê. A bebê da Marcela estava sentada, né? Então não tinha como nascer naquela posição, já que ela queria parto normal. Então o bebê precisava virar e ficar encaixado com a cabeça, né? E aí, através da acupuntura, foi possível, existe essa possibilidade, né? É uma técnica específica, né? Faz algumas outras coisas, o acupunturista, ele orienta, né? Sim, tem algumas orientações. Algumas coisas para fazer e junto com a técnica da acupuntura, o bebê vira. Isso é uma técnica que tem muito sucesso, né? Tem muito sucesso, tem muito sucesso. E depois eu comecei a verificar que outras pessoas também procuravam por esse motivo, né? Olha que legal. E você gostou tanto que foi fazer acupuntura? Exatamente, exatamente. E foi essa necessidade de querer saber mais. Falei, nossa, porque se para isso resolve, deve resolver para muitos outros problemas de saúde, né? Vamos ver para que mais que serve a acupuntura, né? E aí fiz a pós-graduação, né? Fiz na FACES, uma faculdade lá de São Paulo. E você gostou? Eu gostei bastante. Não sei se hoje eu faria nessa faculdade, mas na época eu fiz por conta de um professor específico que dava aula lá. Infelizmente ele veio a falecer na pandemia. Ele era oriental mesmo e ele era incrível, assim, porque já era um senhor bem de idade, então ele tinha todos aqueles macetes, as técnicas, assim, que muitas vezes não estão nos livros, então ele tinha, assim, um conhecimento espetacular, né, então... Era um grande mestre, né? Foi um grande mestre. E aí tinham as aulas de ambulatório, né, eu fiquei muito tempo frequentando as aulas de ambulatório porque... eu não terminei o curso e fui atuar como profissional logo na sequência. E eu não queria perder isso, né? Então, eu tinha que continuar treinando, porque a atividade que eu fazia, ela não me permitia trabalhar já direto com a acupuntura.
Então, continuei atendendo em ambulatório da faculdade, né, voluntariamente, atendi a família, atendi algumas pessoas próximas, voluntariamente, porque não podia cobrar justamente pela atividade de fiscalização que eu exercia na época, né? Então, todo esse período eu ainda consegui continuar me dedicando e estudando mais tempo, me preparando mais para o momento em que eu fosse atuar com a acupuntura propriamente dita, né? Certo. Então, apesar de eu não ter atuado com a acupuntura logo de imediato, foi muito positivo esse período que eu passei ainda me dedicando como uma profissional. Sim. Você não podia cobrar por causa de conflito de interesse? Exatamente, por conta de conflito de interesse. Entendi. Justamente porque a atividade de acupuntura, ela é fiscalizada também Através pelo do conselho profissional, para aqueles profissionais que exercem, que têm a formação dentro da farmácia, né? Vamos dizer assim, que era para onde eu trabalhava, né? No momento. Entendi. E aí, o que você fez? Bom, aí, assim, na transição mesmo, né? Você fala. Bom, daí na transição, na verdade não é uma decisão muito fácil, né, Fabiana? Não. A transição. Eu acho que, assim, até você tomar a decisão, você pesa muito tudo que você tem no momento para você trocar por algo que você ainda não tem certeza, né? Então, eu demorei quase 1 ano me preparando para fazer essa transição. Né? Na verdade, foi mesmo 1 ano, porque foi no começo de 2024 que eu falei, não, para mim já deu, eu preciso partir para outra, né? E aí eu fui me preparando durante todo o ano para justamente conseguir deixar de vez o meu antigo emprego, que foi em novembro do ano passado, para aí sim conseguir me dedicar exclusivamente para a acupuntura, né? E aí eu me desliguei em novembro da empresa na qual eu trabalhava. Novembro do ano passado. Novembro do ano passado. Novembro do ano passado. E aí foi assim uma série de mudanças tudo ao mesmo tempo. Então eu mudei de cidade, né, de São Paulo para Santos, mudei de atividade. As crianças sentiram bastante porque eu sou mãe de 2, né? Então escola, muita coisa nova, a casa, né? Porque uma nova adaptação, uma nova adaptação, exatamente. E sempre trabalhando em conjunto justamente para conseguir, né, fazer essa virada, né? Então você já prepara Instagram, você já vê aonde que você vai trabalhar, você já vê possíveis parcerias, você tem que começar aos poucos para ir conseguindo migrar para outra atividade, né? Você tem que ter um planejamento ainda que mínimo, né, para conseguir fazer essa transição, né? Então não é uma coisa que você faz assim, eu quero sair, vou mudar. Não é da noite pro dia. Exatamente, não dá certo. E aí eu comecei já a atender em domicílio, né? Assim que eu fui para Santos, então aí eu já comecei a divulgar que eu estava lá em Santos, já comecei a atender em domicílio. Aí eu achei uma clínica parceira que foi super bacana comigo, né? Então é a Fisiomed. Que é a clínica das... Clínica... Por um acaso são das minhas amigas, que é da Patrícia e da Margarete. Exatamente. Que coincidência, né? Muita coincidência, muita coincidência. Um beijo para vocês, meninas. Patrícia e Margarete. E tem a Gabriela. E tem a Gabriela também. E aí eu tô lá com elas também. Lá eu geralmente atendo às terças e quintas,
né? E geralmente as segundas, quartas e sextas eu atendo em domicílio, né? Mas assim, o atendimento, independente de ser na clínica ou em domicílio, ele vai ter a mesma qualidade, né? Porque aí na casa do paciente eu vou levar todo o material, vou levar a maca, né? Porque existe uma diferença em você trabalhar com o paciente deitado na maca e deitado numa cama. Sim, né? Então eu acho que existe uma qualidade a mais, né, no serviço. Tem toda uma anamnese que tem que ser feita, porque assim como você que trabalha com a saúde integral, a medicina tradicional chinesa, né, que é onde a acupuntura se apoia, ela tem todo um viés integral mesmo, de você olhar o paciente como um todo. Então, ele está com dor no joelho, mas eu não vou tratar só aquela dor no joelho, porque ele tem associado, às vezes, um problema digestivo, às vezes ele tem associado uma enxaqueca. Então, você vai ter que ver o paciente de forma integral, né? Sim. Até porque dentro da medicina tradicional chinesa, a gente tem uma série de fatores que influenciam, né? Uma coisa interfere na outra. Exatamente. A gente acredita naquele equilíbrio do yin e do yang, a gente tem os 5 elementos, então tem toda uma alimentação de uma energia com a outra, né? Então, a gente precisa analisar o paciente como um todo, saber um pouco do histórico da saúde dele, dos hábitos. Então, a gente vai fazer uma anamnese completa justamente para que a gente possa entender qual que é o diagnóstico correto daquele paciente, que às vezes nem é só o joelho, que é o que ele está reclamando, né? Mas para a gente poder escolher os pontos da acupuntura de uma forma muito mais assertiva, né? Então, a gente vai conseguir tratar aquele joelho, mas muitas vezes o paciente já falou, nossa, mas eu dormi tão melhor essa noite, né? E na verdade a pessoa acha que não tinha ligação. E aí quando ela vai ver, não, tem um fundamento por que a pessoa está com uma dor, mas também não dorme direito à noite, né? Então é bem interessante, assim, a acupuntura por esse lado, né? De você conseguir ir equilibrando o paciente como um todo e trazer uma qualidade ali a mais para a vida daquele paciente, né? Um bem-estar para aquele paciente que às vezes procura por um motivo, mas acaba melhorando o contexto como um todo, né? Isso é muito legal, né? Às vezes uma pessoa muito ansiosa também, você acaba tratando a ansiedade, né? Depressão, algum sintoma, né? De doença mental mesmo. Sim. Que hoje em dia está bem comum, né? Eu vejo muito aqui, por exemplo, o paciente ele não vem só com uma dor no ombro, por exemplo. Ele vem com uma dor no ombro, mas ele tá nervoso, tá ansioso, não tá dormindo direito, né? Exatamente. Então você acaba tratando, né, tudo ali, olhando de uma forma integrativa mesmo, né, para a pessoa. Exatamente. E o que eu reparo, assim, é que os pacientes mais jovens ali na faixa entre 20 até os 50 anos, eles procuram mais por questões emocionais mesmo, né? Então, eles já chegam e falam, eu quero tratar minha ansiedade, eu quero tratar a qualidade do meu sono, eu não tenho um sono reparador, eu não consigo ter uma noite extensa ali, completa, né? Eu durmo picado. Então, é um perfil que eu vejo que é mais do pessoal mais jovem mesmo, porque é o estresse do dia a dia que tá ali, né? Que pessoas que são cada vez mais cobradas, né? As pessoas, elas são hoje multitarefas, então é uma carga muito grande para as pessoas dentro dos seus trabalhos, né? E enquanto que eu vejo que as pessoas mais velhas, entre 50 a 70 anos, elas procuram mais para dor, né? Então, é dor lombar, é dor cervical, é joelho, é ombro, né? Só que aí, não que elas não tenham os problemas emocionais, mas é que elas já, de uma certa forma, aprenderam a conviver com aquilo. Já se acostumou. Já se acostumou.
E aquilo que faz mais, a queixa principal, aquilo que incomoda mais são as dores. Dor crônica, normalmente, né? Exatamente. Mas aí você consegue, a partir do momento que ele te procura para dor, melhorar o contexto geral. Exatamente. Isso é sensacional. É. É muito bom. A acupuntura, ela é bem abrangente, né? Sim, ela é bem abrangente. E qual que é o perfil dos seus pacientes? É mais idoso, mais jovem? O que você acha? Eu acho que hoje eu estou atendendo uma quantidade de idosos, assim, um pouco a mais do que se eu for comparar com os mais jovens, né? Porque as pessoas ainda têm, eu acho que aquela coisa de pensar que a acupuntura é para dor. Tem muito, né, uma ligação das pessoas pensarem a acupuntura e já ligar direto à dor. Então, quando as pessoas começam a descobrir que a acupuntura não é só para dor, que ela serve para problemas emocionais, ela é muito boa para as ites, né? Então, toda sinusite, rinite, essas doenças que vêm agora nessa fase do ano, né? Nessa época do ano que é mais frio, né? Então, a gente tem as alergias, né? A gente tem muito problema digestivo, que a acupuntura também, assim, hoje já tem estudos que a gente consegue comprovar com mais facilidade do que alguns anos atrás. Os benefícios da técnica, né? Embora seja uma técnica milenar, só agora que estão saindo trabalhos científicos que estão comprovando realmente a eficácia da acupuntura. E aí isso está trazendo novos pacientes com perfis diferentes, né? Inclusive para fertilidade. Para fertilidade está super em alta a acupuntura. Então eu estou vendo alguns casos que mulheres que por conta do estresse têm a dificuldade de engravidar e com o tratamento da acupuntura elas estão conseguindo engravidar. Então às vezes até eu vejo pessoas que já fizeram tratamentos com medicamentos ou que tentaram inseminação em laboratório, que às vezes não tiveram ali um resultado positivo, que não conseguiram ainda, às vezes quando vão para a acupuntura, cerca de às vezes 3 meses de tratamento já consegue engravidar. Então, agora, assim, eu tô vendo bastante gente que tá dando um foco, assim, as mulheres, né, que geralmente se cuidam mais do que os homens, né, estão dando um olhar diferente para a acupuntura nessa parte de saúde da mulher. Inclusive, muito bom. Inclusive para a parte de menopausa, né, então a menopausa, as mulheres sofrem muito com fogacho, né, com as insônias, mulheres que têm enxaqueca na época dos ciclos menstruais. E isso está sendo super positivo também. Dá para melhorar bastante. Dá para melhorar muito. Olha que interessante, mesmo. Muito legal. É um trabalho muito bonito, parabéns. Obrigada. Muito legal. E aqui você atende às sextas, é isso que você falou? Aqui agora eu estou atendendo às sextas-feiras. E aí, às vezes, tem paciente aqui, mas tem, às vezes, como eu moro em Santos, no caminho tem um em Mongaguá, eu já ponho de manhã e depois já venho para cá e atendo à tarde. Legal. Então, aí eu aproveito para ir conciliando os horários e atender bastante gente aqui para cá também. Que legal, muito bom, parabéns, muito bom. Deixa seu contato, sua rede social, fala onde que você trabalha lá em Santos, como é o nome da clínica? Lá eu estou trabalhando na Fisiomed, ela fica na Avenida na Costa, no 228, sala 131, ali no Gonzaga, em Santos. E eu atendo em domicílio, né? E dá para me achar pelo @guia_acupuntura no Instagram. E pelo WhatsApp, pelo número, é 11, tá, gente? Embora eu esteja aqui, 96930-8882. Muito bem, tem uma lembrança do Inova Saúde Podcast para você,
Que você tenha muito sucesso na sua carreira. Obrigada. Gostei muito. Obrigada, eu Muito também. obrigada, Gostei querida. muito mesmo. Isso aí, pessoal. Esse foi o Nova Saúde Podcast com a Marcela Alves, acupunturista. Nos sigam nas redes sociais, curtam e compartilham. Até a próxima. Beijos.